Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou fazendo um novo teste aqui de gravação, mas vamos direto ao assunto, que eu acho que é o que interessa a vocês. Eu li os trabalhos, já li praticamente metade de todos os trabalhos, ainda vou ler o resto, sobre o tema 2 e o tema 7, e o tema 2, que é a exploração das pessoas pelo trabalho, as relações trabalhistas e a luta de classes. E o tema 7, que nesse caso a gente está estudando uma parte do tema 7, que é a pedagogia do movimento. Daí vou fazer alguns comentários relativos às respostas. No caso, o que vocês escreveram não foram respostas, foram comentários autorais. E eu penso que alguns comentários de uma pessoa vai servir para outra, então vou compartilhar com todo mundo, né? Bom, a primeira coisa que eu queria ressaltar é que a classe não é uma posição econômica, porque não é o fato da pessoa ganhar mais ou ganhar menos, ser mais rica ou ser mais pobre que vai determinar a divisão de classes. O que determina é a pessoa estar como empregador, né, como patrão, ou estar como empregado, né, empregado, empregador, patrão e trabalhador, né? E aí, por decorrência, tem os dois termos também, que é burguesia, o patrão, e proletariado, o trabalhador. E aí a gente vai ter trabalhadores mais pobres, mais expoliados, com mais direitos, menos direitos, né? Tem uma variedade de trabalhadores, são os empregados. E teremos também os trabalhadores que estão desempregados ou trabalhadores que trabalham por conta própria, que aí não são empregados, né? Mas são considerados também da classe trabalhadora. Então, essas duas classes, classe trabalhador, classe de empregado e classe de patrão, né? Bom, segunda coisa, as leis trabalhistas, os direitos e as políticas públicas, essas coisas é o melhor que pode haver dentro do agronegócio. E a proposta da agricultura camponesa é uma proposta para que não exista mais patrões nem empregados. Aí a gente pergunta assim, como é que poderia ser possível, né? Não existir mais patrões nem empregados? A ideia é haver trabalho cooperativo, primeira coisa, né? Então um ajudar o outro, todo mundo cooperar um com o outro, né? Mas principalmente para a gente poder participar de trabalhos cooperativos, é preciso que não exista separação entre quem tem a concepção do trabalho, quem pensa, e quem executa, quem põe a mão no trabalho e faz as coisas. Então, assim, todo mundo tem que ser educado para colocar a mão na massa e, ao mesmo tempo, trabalhar na parte idealizatória, na parte de pensamento, né? Então, isso faz parte da nossa educação. Quando a gente for educar uma criança, desde pequeno, temos que pensar nisso, né? Não fazer uma educação instrumental, onde a criança só faz as coisas que a escola pede, e também não ser uma criança que só desenvolve as habilidades mentais, né, cognitivas. Não, tem que ser as duas coisas. Então a escola, e junto com isso, junto com a habilidade cognitiva, vem a responsabilidade social. Porque muitas vezes um sujeito, né, um estudante, uma estudante ou adulto, é muito bom para analisar as coisas do ponto de vista lógico, técnico, mas a pessoa supõe que pode se eximir da discussão política. E não pode, né? Quer dizer, a discussão política é a discussão com o coletivo, é a discussão social, onde a gente vai perceber todas as pessoas que estão envolvidas em cada uma das coisas e as decisões vão ser compartilhadas. Nós vamos escutar um, escutar o outro, vamos nos submeter ao coletivo e, ao mesmo tempo, exigir que o coletivo nos escute. É a democracia. Democracia radical, não só do voto, né?
Então a gente precisa preparar os nossos estudantes para essas três coisas, né? Para colocar a mão na massa, ou seja, ser trabalhador em muitas coisas, ser idealizador, saber pensar, saber planejar e participar da organização política e da decisão política, desde pequeno, desde a escola. Então, quando a gente fala de analisar as classes na sociedade adulta e na sociedade em geral, a gente fala sobre isso focalizando a formação das pessoas. Desculpa. A gente está falando isso pensando na formação das pessoas desde pequenas, né? Tomei um pouquinho d'água aqui para ver se melhora, né, a fala. Mas agora estou com um copo aqui também, ó. Diz que a água é bom para ajudar quando a gente está falando e vai falhando assim, né? Mas eu queria completar aquela ideia que quando no estudo da educação do campo a gente fala sobre as relações trabalhistas, os direitos trabalhistas, as políticas de governo e do país, é com esse objetivo, da gente refletir e perceber como é que a formação desde criança ela vai ser afetada, e a gente não vai formar uma criança só para obedecer. A escola em geral ela tem essa visão, que a criança boa é a criança que obedece tudo. É uma criança educada, a gente fala, né? Mas não, né? A criança que é convidada para questionar o que está acontecendo com ela e que tem espaço para discordar da escola, do professor, da professora, essa criança está aprendendo a participação política, a verdadeira participação política, não aquela política mesquinha, né, de um querer tirar proveito do outro, mas a política é da gente perceber o coletivo e cada um de nós se colocar com responsabilidade diante do coletivo. Então, é por isso que a gente está olhando as relações trabalhistas, que são bastante distorcidas na sociedade atual. A gente viu historicamente como é que isso daí é formado, né? Bom, para esse comecinho tá bom assim, e eu vou colocar outros comentários para vocês, só que agora eu vou fazer em forma de áudio, que eu penso que ocupa menos espaço e resolve também, né? Fiz um vídeo aqui só para a gente poder se ver, já que estamos à distância, né? Para poder dar um oi para vocês. E vamos seguir. Obrigado, até mais.